A ofensiva russa em Pokrovsk ganhou um novo capítulo, e o que estamos vendo agora é algo que muitos acreditavam ter ficado para trás. Colunas blindadas massivas avançando como nos primeiros meses da guerra. As forças ucranianas, especialmente a lendária 93ª Brigada de Assalto Aéreo, resistem com tudo, mas o relógio não para. A natureza impõe um prazo cruel. Moscou tem apenas algumas semanas para consolidar posições antes que a lama do outono transforme o campo de batalha em um pesadelo. E o que acontece nesse setor, o mais quente da frente nos últimos tempos, é um prenúncio do que está por vir. Há poucas semanas, a guerra parecia outra. Os ataques russos, antes marcados por ofensivas mecanizadas grandiosas, haviam se reduzido a infiltrações discretas, com pequenos grupos de soldados tentando contornar as linhas ucranianas. Essa tática, que já expliquei em detalhes, permitiu que os invasores avançassem até 17 quilômetros em alguns pontos, criando uma saliência perigosa no fronte, o chamado Bolsão de Dobropilia ou, para alguns, a Salsicha de Pokrovsk. A Ucrânia reagiu rápido contendo o avanço, mas não conseguiu eliminá-lo por completo. E agora, como um fantasma do passado, os blindados russos voltaram com força total. Quem acompanha o conflito há anos não acreditava que veria novamente imagens de colunas de tanques T-72 e BMPs avançando em formação, como nos tempos de Avdiivka ou Vuhledar. Mas aqui estamos. Os analistas ocidentais que há meses alertavam sobre o esgotamento dos estoques russos, agora se perguntam: de onde saiu toda essa blindagem? A resposta está nos números, e eles não mentem. Os estoques pré-guerra da Rússia já foram reduzidos pela metade. Dos tanques T-64, restam apenas 39% do que havia antes e desses, só 23% estão em condições minimamente operacionais. Os T-80 e T-90 praticamente desapareceram, 2% do total inicial, e todos em estado deplorável. As BMPs, veículos de infantaria blindados, somam apenas 36% do arsenal original, com apenas 16% em condições razoáveis. A artilharia também sofre. 39% dos canhões e obuses remanescentes não recebem manutenção há mais de 2 anos. Mas se a Rússia está ficando sem equipamentos, como explica essa súbita enxurrada de blindados em Pokrovsk? A resposta está na produção e nas reservas estratégicas. Em 2025, pela primeira vez, Moscou conseguiu repor mais tanques do que perdeu, um feito notável, considerando que nos anos anteriores, as perdas mensais chegavam a centenas. Segundo dados de inteligência ocidental, a Rússia produziu cerca de 1.500 tanques e 3.000 veículos blindados este ano. Mesmo com o ritmo de entregas desacelerando no segundo semestre, os números ainda impressionam. Até outubro, cerca de 1.200 tanques e 2.000 BMPs já haviam sido enviados para as frentes. Isso significa que só em 2025, a Rússia acumulou um excedente de 700 tanques e mais de 1.000 veículos blindados. Não é difícil imaginar que parte desse arsenal tenha sido guardado justamente para uma ofensiva como essa. Pokrovsk, um ponto crítico no fronte, tornou-se o alvo perfeito para testar essa nova, ou melhor, antiga, estratégia. Mas por que arriscar blindados em uma guerra dominada por drones, onde cada tanque é um alvo fácil? A resposta está no terreno e no clima. A lama do outono ucraniano torna quase impossível o avanço de veículos leves ou da infantaria sozinha. Os blindados, com sua tração superior, são a única opção viável para qualquer progresso. Além disso, o tempo fechado, neblina, chuva e nuvens baixas limita a eficácia dos drones, dando aos russos uma janela de oportunidade. E quando um tanque não é destruído no primeiro ataque, ele pode continuar avançando mesmo avariado, criando caos nas linhas inimigas. A guerra está mudando novamente e Pokrovsk é o laboratório dessa nova ou velha fase. Se a Rússia conseguir romper as defesas ucranianas aqui, o impacto será devastador. Mas se falhar, o custo em vidas e equipamentos pode ser insustentável. Uma coisa é certa, o mundo está assistindo, e o que acontecer nos próximos dias definirá o rumo do conflito. Cada drone lançado contra um tanque russo é um recurso ucraniano gasto, uma peça de um quebra-cabeça que, se montado com precisão, pode desequilibrar a balança. A teoria é simples: sobrecarregar as capacidades de drones de Kiev, abrir uma brecha e, por ela, injetar uma força de assalto capaz de se consolidar no terreno. Mas teoria e prática, como sempre, são mundos distintos. Até agora, os ataques mecanizados russos, esses mesmos que agora se repetem em Pokrovsk, têm se desfeito como castelos de areia sob o fogo cruzado da artilharia e dos drones ucranianos. Mas isso não significa que a aposta seja menos perigosa. O que leva Moscou a insistir nessa estratégia?
A resposta está em um cálculo frio, quase matemático. Putin precisa de uma vitória, não qualquer uma, mas algo que faça o Ocidente duvidar. Algo que prove, mesmo que por um instante, que a Rússia ainda pode ditar os termos do jogo. Capturar Pokrovsk, avançar sobre Kostiantynivka ou Slaviansk não é apenas uma questão tática, é um recado. A Ucrânia não pode vencer e vocês, no Ocidente, estão jogando dinheiro fora. Cada metro conquistado aqui é um argumento a mais para que Washington, Berlim e Bruxelas reconsiderem seu apoio. Cada dia de resistência ucraniana, por outro lado, é um golpe na narrativa russa de invencibilidade. O tempo, porém, não está a favor de Moscou. A economia russa rende sob sanções, o orçamento militar encolhe, e o inverno se aproxima, transformando campos em lamaçais e estradas em armadilhas. A janela para uma ofensiva decisiva está se fechando. Por isso, a pressa. Por isso, a aposta em ataques massivos, mesmo que custem centenas de vidas e dezenas de veículos blindados. A lógica é clara. Tomar posições-chave antes que o frio paralise as operações, cercar as cidades, então, estrangulá-las em um cerco lento e brutal. Pokrovsk é o primeiro passo. Depois virão as outras. Mas a realidade no fronte não perdoa. As tentativas russas de avançar sobre Pokrovsk e Mirnohad fracassaram. Mesmo onde conseguiram um ponto de apoio, como nas periferias sul de Pokrovsk, a resistência ucraniana os empurrou de volta. Ao norte, perto de Dobropilia, a situação é ainda mais precária. Contra-ataques constantes ameaçam cortar as linhas de suprimento russas, transformando cada avanço em um risco calculado. Mais a leste, em Kostiantynivka, as forças de Moscou não conseguem romper as defesas ucranianas, nem pelo sul, nem pelo leste. A solução? Concentrar tudo em um único ponto, um golpe de martelo que resolva 3 problemas de uma vez. Romper em Mirnohad, estabilizar o saliente de Dobropilia e, finalmente, isolar Kostiantynivka e Drushivka. Foi assim que surgiu o foco no eixo Pokrovsk-Kostiantynivka. Os sinais de uma grande ofensiva vinham se acumulando há semanas. Desde setembro, a Rússia deslocou unidades de elite, como a infantaria naval, da região de Sumy, onde os avanços haviam estagnado, para reforçar o setor. Fontes como o analista militar Konstantin Machovets confirmaram a movimentação. Tropas concentradas na junção entre as zonas de responsabilidade da 25ª e da 1ª Exército de Armas Combinadas, exatamente onde a cintura de Dobropilia se estreita. E quem lideraria essa nova investida? O general Sukhrabekedov, um nome que carrega o peso de fracassos passados, como os ataques mecanizados em Voledar, em 2023, onde colunas blindadas russas foram dizimadas em questão de horas. Akedov, porém, não aprendeu a lição. Em setembro, as primeiras tentativas de avanço foram repelidas com facilidade. Os ucranianos, escaldados pela experiência de Dobropilia, onde, meses antes, haviam mobilizado reservas de todo o fronte para conter um avanço russo, não estavam dispostos a repetir erros. Unidades como a 3ª Brigada de Assalto, a Guarda Ofensiva Azov, e a 93ª Brigada Mecanizada, veteranas de batalhas como Bakhmut e Kharkiv, foram mantidas na linha de frente. Quando, em 9 de outubro, a infantaria naval russa lançou seu ataque em direção a Vladimirica, encontrou não apenas drones, mas uma muralha de fogo. Os detalhes do combate são reveladores. Primeiro, uma coluna de motocicletas avançou, tentando contornar as posições ucranianas pelo sul. Depois, veículos blindados, incluindo um SAR-tanque improvisado e um T-90M com blindagem reforçada, seguiram pelo mesmo caminho. Todos foram destruídos. Os soldados russos que sobreviveram se esconderam em porões e trincheiras, mas não conseguiram se consolidar. Novas ondas de ataque se seguiram, com mais blindados e infantaria, mas o resultado foi o mesmo: metal retorcido e corpos espalhados pelo campo. Fontes ucranianas estimam que entre 50 e 70 soldados russos tenham sido deixados para trás em Vladimirica, mas sem controle efetivo do terreno. O que torna esse fracasso ainda mais emblemático é a resposta ucraniana. Não foram apenas drones. A artilharia de longo alcance, incluindo sistemas HIMARS e mísseis GMLRS, castigou as posições russas. A 33ª Brigada de Defesa Territorial, responsável pela defesa do setor, manteve suas linhas intactas. E o mais importante, os ucranianos não cederam um palmo de terra sem luta. A mensagem era clara: Pokrovsk não seria outro Voledar, nem outro Avdiivka. Cada tentativa russa de avanço seria respondida com fogo preciso, cada brecha seria fechada antes mesmo de se abrir. Mas Moscou insiste. Porque, no fim das contas, não há outra opção. O Kremlin precisa de uma vitória, qualquer uma, para justificar os custos dessa guerra.
Hippocross, com suas estradas estratégicas e sua proximidade com a cidade-chave de Donbas, é o último trunfo. Se falhar aqui, o que resta? Mais meses de estagnação, mais sanções, mais dúvidas sobre a capacidade russa de vencer. Se conseguir, porém, o efeito será imediato. Um choque no moral ucraniano, uma fissura na unidade ocidental, um passo a mais em direção à rendição de Kiev. A pergunta agora é: até quando a Ucrânia conseguirá segurar essa linha? Até quando os drones, a artilharia e a coragem dos soldados serão suficientes para conter o próximo ataque? Porque uma coisa é certa, a Rússia não vai parar. Não enquanto houver uma chance, por menor que seja, de virar o jogo. Hippocross é essa chance. Dos ataques russos, uma verdade se impõe: a guerra não se ganha apenas com números, mas com inteligência, adaptação e uma defesa que antecipa cada movimento do inimigo. E é exatamente isso que a Ucrânia tem feito. Cada tentativa de avanço russo, seja em Pokrovsk, em Avdiivka ou nos arredores de Donetsk, tem sido recebida com uma resposta calculada e implacável. Drones que caçam blindados a quilômetros de distância, artilharia que transforma colunas em metal retorcido, e soldados que, mesmo exaustos, não cedem um palmo de terra sem lutar. Mas não se enganem, a Rússia não aprendeu a lição. Ela insiste no mesmo erro, como se repetir uma tática falida pudesse, por milagre, trazer resultados diferentes. Vejam o que aconteceu em 13 de outubro. Sob o manto de uma névoa espessa, os russos lançaram mais um ataque mecanizado, desta vez com uma força combinada de tanques T-80, BMPs e BTRs, acreditando que as condições climáticas os protegeriam dos olhos ucranianos. Engano fatal. Os drones ucranianos já estavam lá, pairando como abutres sobre a carniça, esperando apenas que a coluna se aproximasse o suficiente para transformar cada veículo em uma armadilha de fogo. Não houve surpresa, não houve manobra. Apenas destruição metódica, como se cada tiro fosse um ponto final em um plano mal concebido. E assim foi. Dos 18 blindados que partiram, restaram apenas destroços fumegantes, espalhados por uma estrada que se tornou um cemitério de aço. Mas a Rússia não se contenta com fracassos isolados. Ela multiplica suas apostas, como um jogador desesperado que dobra a aposta após cada derrota. Em Makiivka, tentaram um ataque sincronizado com 2 grupos de assalto, usando até mesmo veículos blindados de transporte para tentar romper as linhas ucranianas. Resultado? As forças da 38ª Brigada de Fuzileiros Navais não apenas repeliram o avanço, mas deixaram para trás 9 corpos de soldados russos e mais uma dúzia de máquinas inutilizadas. Em outra frente, entre Yabloniva e Russky Yar, uma brigada russa inteira, a famigerada 5ª Brigada de Assalto de Donetsk, conhecida por suas atrocidades, tentou flanquear as posições ucranianas, acreditando que a chuva e o nevoeiro os protegeriam. Mais uma vez a realidade os esmagou. A 193ª Brigada de Defesa Territorial, apoiada por unidades como a 93ª e o Batalhão Fênix, não apenas deteve o avanço, mas transformou o campo de batalha em um inferno. Blindados explodindo em chamas, soldados correndo em pânico, e o silêncio que se segue, o silêncio dos que não voltam. O que esses ataques revelam não é apenas a teimosia russa, mas sua incapacidade de inovar. Enquanto a Ucrânia aperfeiçoa suas táticas, integrando drones, artilharia de precisão e inteligência em tempo real, a Rússia continua a apostar em colunas blindadas, como se ainda estivéssemos na Segunda Guerra Mundial. E o pior, mesmo quando tentam se adaptar, como no caso das emboscadas com drones pré-posicionados, falham. Porque adaptar-se não é apenas mudar de tática, é entender que o inimigo já antecipou cada movimento. É como jogar xadrez contra um adversário que lê seus pensamentos. Os analistas militares já não têm dúvidas, os grandes ataques mecanizados russos, aqueles que deveriam romper as linhas ucranianas e abrir caminho para uma vitória decisiva, estão condenados ao fracasso. Não por falta de recursos, mas por falta de imaginação. Cada tentativa se transforma em um banho de sangue, cada coluna em um alvo fácil, cada soldado em mais um número nas estatísticas de baixas que Moscou tenta esconder. E enquanto isso, a Ucrânia não apenas resiste, ela aprende. Cada ataque russo é dissecado, cada erro analisado, cada fraqueza explorada. Porque no fim das contas, esta guerra não será decidida por quem tem mais tanques, mas por quem tem mais inteligência para usá-los. E a Rússia? Bem, ela continua a jogar o mesmo jogo, como se a história não tivesse ensinado nada. Mas a história, essa sim, já deu seu veredito. E ele não é favorável a Moscou. Vamos entender, então, por que o tão alardeado avanço russo se transformou em mais um fracasso previsível.
A primeira falha é estratégica. Moscou insiste em dispersar suas forças em múltiplas frentes, como se acreditasse que a mera presença de tanques em diferentes pontos do mapa fosse suficiente para sobrepujar a defesa ucraniana. Mas a realidade é cruel e matemática. Se um setor do fronte ucraniano consegue destruir 15 blindados com drones antes que eles sequer cheguem às posições defensivas, enviar 20 veículos para lá pode até funcionar. Mas dividir essa mesma força em 2 ou 3 ataques separados com intervalos de dias entre eles é apenas uma forma elegante de desperdiçar recursos. E o pior, a Rússia faz isso repetidamente, como se as lições de Bakhmut ou Vuhledar nunca tivessem existido. O problema não é apenas a falta de concentração, mas a ausência total de planejamento. As pausas entre as ondas de ataque não são estratégicas, são sintomas de uma cadeia de comando que oscila entre a incompetência e a arrogância. E quem está no comando? Homens como o general Sukharesky, aquele mesmo que anos atrás enviou colunas inteiras de blindados para a morte sob fogo de drones em Ugleder, sem sofrer qualquer consequência. Se 2 majores em um canal de Telegram conseguem expor seus erros sem que nada mude, por que esperar que ele haja diferente agora? A resposta é simples, porque o sistema russo não premia a competência, mas a lealdade cega e os relatórios inflados. Generais são promovidos não por vitórias, mas por sua capacidade de agradar ao Kremlin, mesmo que isso signifique sacrificar milhares de soldados em ofensivas sem sentido. Mas mesmo que a Rússia tivesse comandantes brilhantes, a guerra moderna não perdoa erros básicos. Seus ataques mecanizados falham porque repetem os mesmos vícios de sempre: falta de reconhecimento, ausência de suporte de artilharia coordenado e uma dependência suicida de táticas ultrapassadas. Para que um avanço tenha chance, seria preciso neutralizar os drones ucranianos, seja com guerra eletrônica, seja com equipes de sabotagem infiltradas. Seria necessário saturar as frequências de controle dos drones inimigos, suprimir suas posições de artilharia com fogo de contrabateria e garantir que as próprias forças avançassem sob cobertura aérea e de drones próprios. Mas nada disso acontece. Os oficiais russos treinados para obedecer ordens em vez de pensar, simplesmente não sabem ou não querem fazer o trabalho de Estado-Maior. E assim, cada ataque se transforma em um espetáculo de improvisação, onde blindados avançam sem apoio, expostos a emboscadas que poderiam ter sido evitadas com um mínimo de planejamento. E há ainda um detalhe crucial: os ucranianos aprenderam a lição. Brigadas veteranas como as que enfrentaram os russos em Avdiivka ou Chasiv Yar desenvolveram táticas para neutralizar exatamente esse tipo de ofensiva. Eles não precisam adivinhar por onde virá o próximo ataque, os drones ucranianos mapeiam cada movimento russo com horas, às vezes dias de antecedência. Quando os blindados russos finalmente se aproximam, encontram campos minados, trincheiras reforçadas e dentes de dragão que os obrigam a se concentrar em poucas rotas previsíveis. E é aí que os drones entram em ação. Não para atacar imediatamente, mas para esperar o momento certo, quando os veículos estão presos em gargalos vulneráveis. Cada coluna russa se torna um alvo fácil, como se estivesse marchando com um alvo pintado na lateral. Mas não se engane, a Rússia ainda tem recursos. Com milhares de tanques e veículos blindados em reserva, ela poderia, em teoria, concentrar forças suficientes para romper a linha de defesa ucraniana. Uma brecha de alguns quilômetros, um vilarejo tomado, e de repente a frente inteira estaria em risco. No entanto, mesmo nesse cenário, o avanço seria lento e sangrento, porque os drones ucranianos não desapareceriam magicamente. Eles continuariam a patrulhar os flancos, cortando linhas de suprimento e transformando cada quilômetro conquistado em um pesadelo logístico. A guerra de movimento, como sonhada pelos generais russos, exigiria não apenas uma ruptura tática, mas o colapso total da defesa ucraniana em um setor amplo o suficiente para permitir manobras em larga escala. E isso, com as forças atuais, é uma fantasia. Ainda assim, Moscou não vai parar de tentar. Porque, no fim das contas, esta guerra não é apenas sobre território, é sobre aparências. Com um possível retorno de Trump à Casa Branca e a pressão por resultados antes de qualquer negociação, o Kremlin precisa mostrar algo, qualquer coisa, para justificar os custos humanos e materiais. E assim, veremos mais ofensivas apressadas, mais blindados queimados, mais soldados enviados para a morte em ataques sem sentido. Até que, claro, os recursos acabem. Ou até que alguém em Moscou finalmente perceba que repetir os mesmos erros e esperar resultados diferentes não é apenas estupidez, é suicídio estratégico.